Olá, boa noite. Governo publica resolução com novas regras para tirar a CNH. Demissão de Joaquim Levy repercute na Câmara dos Deputados. E a possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal e as possíveis privatizações das estatais é tema em destaque desta edição. Nos estúdios, especialistas falam sobre os impactos desse regime. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a Resolução 778 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que oficializa as novas regras para o processo de habilitação de motorista. Conversamos com o Arley Oliveira, que é o diretor do Sindicato das Autoescolas de Minas Gerais. Veja o que ele diz. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Hoje foi anunciada as mudanças na autoescola. Daqui 90 dias essa lei vai valer em todo o país. E para entender melhor sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Arley Oliveira, que é diretor do Sindicato das Autoescolas aqui de Minas Gerais e também empresário do ramo. Para a gente entender melhor, Arley, explica para a gente o que vai mudar a partir daqui 90 dias. Olha, mudarão muitas coisas, mas com referência ao simulador, as aulas, que eram 5, obrigatórias, elas passaram a ser facultativas. Quer dizer, o aluno chegava na autoescola, pagava 20 aulas de carro, mais 5 de simulador. Agora ele vai ter que comprar apenas 20 aulas. E o preço? Vai ficar mais barato para quem for tirar a carteira, fazer essas aulas na autoescola? O preço é relativo, ele paga menos para entrar, mas o simulador não deixa de ser um instrumento que faz parte dos 3 pilares básicos da educação no trânsito, da segurança no trânsito, que é educação, engenharia e fiscalização. Na engenharia, ele entra como um instrumento novo que não deixa de auxiliar o aluno. Então, o aluno, ele acha que vai pagar mais caro agora, mas no final ele pode ter que adquirir a aula, inclusive a aula do carro é mais cara do que a do simulador. E estão abertas as inscrições para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, com vagas em Uberlândia e também em Araguari. O repórter Júnior Caritel novamente volta com mais informações. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Estão abertas as inscrições para o EJA, Educação para Jovens e Adultos, aqui do SESI Roosevelt. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Rita Moreira, que é pedagoga aqui do local, que vai explicar para a gente como funciona. Rita, explica para a gente, as inscrições estão abertas desde quando? Então, as inscrições estão abertas e só vão se encerrar quando as turmas estiverem preenchidas. São 35 vagas para o ensino fundamental 2, 35 vagas para o ensino médio. E quem pode participar? Pode participar pessoas a partir de 15 anos, do ensino fundamental 2, 6º ao 9º ano, e dos 18 anos, ensino médio, 1º, 2º e 3º. Mais informações pelo telefone 3228-5238, 3228-5270. Eu gostaria de ressaltar também a questão da qualidade do ensino do SESI, que é o primeiro, a nossa unidade do Roosevelt é a primeira de 365 unidades da rede SESI do Brasil, e que o ano passado, 2018, ficou em 2º lugar no Enem. Tá? E nós temos também toda uma estrutura para atender esses alunos de forma gratuita, com laboratórios de informática, professores especializados com mestrado e doutorados, salas climatizadas e biblioteca. É importante a gente ressaltar também que não só em Uberlândia, mas Araguari também possui o EJA. Isso, na mesma modalidade EAD, de forma gratuita, e o contato de lá é 34 3242 4100. Joaquim Levy pediu demissão ontem para deixar a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, após ser criticado por Bolsonaro. Veja a fala do presidente. O Levy nomeou o Marcos Pintos com a função do BNDES. Eu já estou por aqui, o Levy. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O governo tem que ser assim. Quando bota gente suspeita em cargos importantes, e essa pessoa, como o Levy, já vem há algum tempo, tá? Não sendo
leal àquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça prêmio já tem algum tempo. E essa é a primeira baixa da equipe econômica de Paulo Guedes. A forma como Levi foi demitido gerou diversas reações na Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia disse que lamentou a demissão, afirmando que Levi é um dos quadros que mais entendem de política econômica do ponto de vista social no Brasil. E sobre a reforma da Previdência, o presidente da Câmara afirmou que o texto pode ser aprovado pela comissão especial que analisa o tema até o próximo dia 26. Agora falando sobre o tema em destaque do nosso jornal, o regime de recuperação fiscal foi novamente defendido como solução para reequilibrar as contas públicas em Minas Gerais, tanto pelo governador Romeu Zema, quanto para o secretário do Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa. O déficit nas contas de Minas somente este ano está previsto para 11 bilhões de reais. Veja e entenda mais sobre o assunto. No dia 6 de junho, a Secretaria do Tesouro Nacional, STN, apontou por meio de relatório divulgado que a crise fiscal em Minas Gerais é séria, o que significa que o Estado está com déficit financeiro para atender às demandas do setor econômico. Neste ano, o orçamento aprovado por Romeu Zema prevê que para fechar as contas do Estado faltam mais de 11 bilhões de reais. Por isso, a STN aconselhou Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal, programa que fornece aos estados instrumentos para ajustar as contas e suspender a dívida por no mínimo 3 anos. Dentre as indicações feitas estão: não aumentar salários ou contratar novos servidores, aumento da contribuição de servidores civis ativos, aposentados, pensionistas e militares, controle de gastos para evitar a criação de despesas de caráter contínuo e privatização da CEMIG, Copasa, Codenge e Codemig. Contudo, a decisão de acatar ou não as medidas cabe ao próprio Estado. Dentre as pautas, a mais discutida pelos parlamentares é a privatização das estatais. O presidente da CEMIG comentou sobre o assunto após uma reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A questão da privatização compete aos acionistas, ao acionista controlador. Precisa ser feito investimentos na companhia. A forma de, se o Estado tiver condições de fazer esse aporte, tudo bem. Se não tiver, eu só vejo um ou outro caminho. Que é a privatização. Que seria a privatização. Antes das instruções do Tesouro Nacional, o governador Romeu Zema já trazia como proposta eleitoral privatizar as estatais. Na última semana, em entrevista à Rádio Super de Belo Horizonte, o governador reafirmou que a privatização da CEMIG é algo positivo para a economia do Estado. A CEMIG se transformou numa empresa que atrapalha o desenvolvimento. E aí nós temos de lembrar o seguinte: quem que é o grande sócio da CEMIG? É o Estado. Quando uma empresa tem potencial de crescer, você precisa de recursos. O Estado tem condição de colocar lá dentro 4, 5, 8 bilhões para a CEMIG investir? Não tem. O Estado está quebrado. O que que nós temos de fazer? Falar, essa empresa vai ficar nas mãos do Estado e tolher, impedir o desenvolvimento, ou falar, nós vamos vender para alguém que tenha recursos que possa investir e gerar e distribuir mais energia. Então nós temos de partir desse ponto, nós temos de ter uma empresa que contribua para o desenvolvimento. Como o Estado não tem recursos, e lembrando ainda que o Estado é um mau gestor, a CEMIG chegou aonde chegou nessa situação devido a gestões que foram implementadas lá por grupos de interesse. Eu vejo que a privatização vai ser algo extremamente positivo para o mineiro. Falando então sobre esse assunto que acabamos de ouvir nas palavras do governador Romeu Zema, as privatizações em Minas Gerais e a possível adesão ao regime de recuperação fiscal, nós convidamos hoje para conversar o professor Cássio Garcia, que é da Economia aqui da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, agradeço a oportunidade aí para debater esse tema importante. Igualmente agradeço a participação do Alcides Ribeiro, que é do Partido Novo e empresário em Uberlândia. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Conversando então com o professor Cássio, o que você acha então dessa possível adesão ao regime de recuperação fiscal? Seria algo positivo para o Estado?
Na minha visão, não. É uma proposta de curto prazo que não vai trazer impactos importantes, né, do ponto de vista da recuperação fiscal do Estado no médio e longo prazo. É importante lembrar que a CEMIG, por exemplo, ela apresentou lucro desde 2015 até 2018, um crescimento de 70% entre 2017 e 2018. 2018, cerca de 1,4 bilhão de reais. Então, uma empresa lucrativa, ao contrário do que o governador Zema colocou, né, na entrevista. É uma empresa que tem recursos próprios para realizar investimentos. É importante lembrar que trata-se de um setor estratégico, né, para a economia mineira, de modo que existe inclusive uma tendência internacional de reestatização de empresas privatizadas. Tá? Uma tendência, por exemplo, em países europeus como a França, a Alemanha, a própria Inglaterra, que é considerada a meca, né, das privatizações, e os Estados Unidos, né, de setores como energia, água e esgoto, transporte e telecomunicações. Haja vista que houve um impacto, de acordo com o setor público, um impacto negativo a partir do momento que essas empresas foram privatizadas. Impacto em termos de preços mais elevados, né, preços exorbitantes praticados por essas empresas, qualidade do serviço muitas vezes inferior àquela que era apresentada antes da privatização e investimentos insuficientes, né, vis-à-vis as demandas da sociedade. Tá? Então, existe um instituto sediado na Holanda que estimou aí cerca de 2000 a 2017, cerca de 850 processos de reestatização, tá? Em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Tá? Então, é o rompimento de contratos, fim de concessão e compra de volta de empresas que foram privatizadas, em virtude desses problemas identificados pelo Estado e pela sociedade. Perfeito. Alcides, queria te ouvir, já que você é do Partido Novo, mesmo partido do governador Zema, por que ele defende tanto Minas aderir, então, ao regime de recuperação fiscal e colocando grandes estatais como alvo de privatizações? Patrícia, nós temos a CEMIG, a Copasa e a Codenge como as maiores empresas estatais do Estado, né? Minas Gerais hoje arrecada cerca de 74 bilhões ano. 85% disso é gasto unicamente com salário de servidores, pensões, aposentadorias. E como o professor Cássio disse, eu discordo, até pela minha veia liberal, né? Eu acho que tem que privatizar, não é só isso, é tudo. Petrobras, a nível federal e tudo, porque apesar de serem empresas lucrativas, tem como sócios políticos, não a população, né? O dinheiro de estatal hoje é conduzido, como o nosso governador acabou de falar, por más gestões e direcionado para políticos corruptos, sempre foi, e por isso a gente defende a desestatização, né, e a privatização. Hoje nós temos o norte de Minas aí, uma fabulosa fonte de energia renovável, fonte de geração de energia elétrica, onde a CEMIG não conecta as usinas solares que estão lá apodrecendo seus equipamentos e a CEMIG não conecta. Então, se a CEMIG é superavitária, por que ela não leva a conexão lá? É porque tem que roubar antes. Bom, a gente ainda continua falando sobre isso, só que olha só, na última semana, deputados estaduais ouviram e questionaram bastante os secretários do governo em audiências do Assembleia Fiscaliza sobre justamente a recuperação fiscal do Estado. Veja a repercussão. O secretário de Estado do Governo de Minas Gerais, Custódio Matos, foi o primeiro a comparecer à audiência da Assembleia Fiscaliza, no dia 10 de junho. Falou sobre o déficit nas contas públicas e apontou como um dos caminhos para resolver a crise a adesão ao regime de recuperação fiscal e a privatização de estatais. O que o plano exige, o acordo com a União exige, é que nós demonstremos que em 3 ou 6 anos, porque o plano pode demorar 6 anos, nós somos capazes de equilibrar as nossas finanças. Para isso, e para ter dinheiro de curto prazo, nós precisamos de privatizar parte das nossas empresas. Por quê? O governo, ao a Assembleia autorizar a privatização, o governo federal faz, no ato do acordo, faz adiantamento de parte daqueles recursos, o que permitirá que nós coloquemos
contas em dias, nós temos despesas atrasadas de 13º, temos o 13º próximo para vencer, e despesas com fornecedores que nós precisamos liquidar para ter normalidade na vida do Estado. Parlamentares da oposição e do governo comentaram sobre a situação. Fica muito nítido que apostar apenas no plano de recuperação fiscal é entregar o patrimônio de Minas, a CEMIG, por exemplo, que no máximo pagaria uma folha de pagamento, significa penalizar o servidor público com congelamento de salário e aumento da contribuição previdenciária, uma espécie de confisco salarial. Portanto, não tem caminho único. Tem um conjunto de medidas a serem tomadas e a oposição está absolutamente aberta e disposta a dialogar para que Minas supere a crise fiscal. O secretário foi muito claro em dizer que todo e qualquer projeto, antes de ser encaminhado à casa, vai ser antes apresentado à presidência, o presidente da Assembleia, às lideranças de blocos, as lideranças daqui, para que possam ser discutidos. Enquanto isso não acontecer, é absolutamente precoce dizer se vai ter concordância, se não vai, se vai ser aprovado ou não, porque a gente ainda sequer conhece o teor do que são esses projetos. No dia 11 de junho foi a vez do secretário de Fazenda participar da audiência na Assembleia. Segundo ele, as dívidas de Minas Gerais não permitem que o Estado atenda o cidadão corretamente e é necessário agir de alguma forma. Embora tenha afirmado que o plano de recuperação fiscal e as privatizações estão em análise. Existe uma lei complementar, que é a 159, que define o regime de recuperação. Todo Estado, vamos lembrar que é um Estado de adesão. O Estado que deseja participar de um plano de recuperação fiscal, de um regime de recuperação fiscal, ele tem que obedecer à lei complementar 159. O que está lá é mandatório, não é opcional, é mandatório. Parlamentares voltaram a demonstrar preocupação com os próximos passos do governo, enquanto outros ponderaram que é preciso ter cautela. O governo está abrindo mão da sua autonomia, está abrindo mão de patrimônio constituído aí por décadas, está abrindo mão da sua função social, está abrindo mão de serviços públicos em troca de quê? Em troca de empurrar a dívida para voltar a pagar daqui a 3 anos. Essa conta não fecha, né? Acho que o governo precisava ter um outro comportamento, uma outra postura mais estadista para preservar os interesses da população mineira. O projeto de adesão ao Programa do Governo Federal de Recuperação dos Estados é um dos caminhos. São muitos os questionamentos que eu internamente tenho. Eu estou esperando quando da chegada desses projetos à casa para podermos debater de forma mais profunda. Agora eu quero deixar claro, Minas não pode esperar. Algum caminho ou alguns caminhos nós precisamos percorrer para tirar Minas dessa situação que se encontra. A situação que se encontra realmente não está fácil. Desde maio, a equipe econômica do Zema está falando em projetos de reajustes fiscais para poder ter uma isenção de pagar a dívida pública, que hoje chega a quase 30 bilhões de reais. Mas aí eu faço uma pergunta agora para o professor Cássio. O que significa privatizar estatais como a CEMIG e Copasa para a população? É o mineiro que vai pagar essa conta, considerando que a energia elétrica de Minas é considerada uma das mais caras já do Brasil? Conforme a deputada Beatriz Cerqueira colocou, é um patrimônio que foi constituído, né, ao longo de décadas, que tem um impacto econômico e social importante, né, para o estado de Minas Gerais. Então, do meu ponto de vista, não seria positivo para a sociedade mineira a venda dessas empresas. Inclusive, né, de acordo com algumas estimativas, a CEMIG seria vendida por cerca de 4 bilhões de reais, o que representaria apenas um mês da folha salarial do estado de Minas Gerais. É muito pouco, né? Então existem outras, não justificaria, existem outras possibilidades, como por exemplo exigir da União a compensação referente à Lei Candir, tá? Que isenta de ICMS exportação de produtos básicos e semi-elaborados. Segundo algumas estimativas, de 96 até 2017 e 2018, cerca de 100 bilhões de créditos que a União deveria ao Estado de Minas Gerais, tá? E de acordo com alguns, seria muito positivo para a recuperação fiscal de médio e longo prazo do Estado de Minas Gerais a extinção da Lei Candir, tá? Já vista que o Estado, entre todos os brasileiros, é o mais prejudicado, né? Tem um impacto importante do ponto de vista da arrecadação de tributos. Perfeito. E Alcides, como que você vê essa articulação política do governador junto à Câmara dos Deputados para que ele consiga, então, ter a maioria
para aderir a esse regime? Bom, Patrícia, eu acho assim, se a gente pegar pela perspectiva do que vale, do que não vale, a CEMIG, a CODEMIG, a Copasa, a CODENGE, se você pegar por base o que vale e o valor que vai ser amortizado da dívida, a gente não vai ter uma real referência do que isso beneficia a população. Fala-se que Petrobras, a nível federal, é do povo brasileiro. Porém, se eu quiser vender minha parte da Petrobras, eu não tenho, não recebo. Então, não é nada meu, né? Foram roubados, saqueados os cofres da Petrobras, da CEMIG, né? Por políticos estatais. E eu acho o seguinte, eu sou de uma época, eu tenho 50 anos, sou de uma época onde um telefone valia o preço de um carro. Existia bolsa de telefone, né? Então, só a pulverização de companhias telefônicas, a Oi, a Vivo, quando entrou o Telemar, é que beneficiaram o cidadão com preços mais em conta e hoje nós temos mais celulares do que cidadãos no Brasil. Então, quer dizer, na minha casa tinha um telefone onde os vizinhos iam lá ligar porque era caríssimo, então não era todo mundo que podia ter. E só a privatização, só a extensão, diversificação de mercado é que deu isso. Eu vejo com muito mais alegria as privatizações como sendo um benefício para a população. E não só, vale 4, vai amortizar só 4, um mês da folha. Eu vejo como um benefício para a situação, para a população. Eu acho que a energia tende a cair muito com a privatização da CEMIG. Falando em privatizações, o programa de concessões rodoviárias, projeto que prevê a privatização de mais de 2,5 mil quilômetros de rodovias mineiras, já está aí. Segundo o governo, as concessões vão durar de 25 a 30 anos. Entenda mais sobre esse assunto. No final de maio, o governador Romeu Zema anunciou que vai privatizar 2.500 quilômetros de estradas em Minas Gerais. A princípio, vão ser concedidos 7 lotes rodoviários, que contemplam 115 municípios. A medida pertence ao programa de concessões rodoviárias e a perspectiva é atrair investimentos de até 7 bilhões de reais. O programa abrange a região Central, Sul e Triângulo Mineiro. Segundo o governo, o lançamento do edital do lote do Triângulo Mineiro, que inclui as rodovias de Araxá, Uberlândia e Uberaba, está previsto para sair no último trimestre deste ano. O governador já começou, então, a colocar em prática essa questão das privatizações no setor rodoviário. Como que você vê essa na realidade, no setor rodoviário não foi privatização propriamente dita, né? É PPP, é uma parceria público-privada. Né? Então, todos os lados são beneficiados. O que a gente tem que ter na cabeça é que com o programa, com o regime de recuperação fiscal, né? A lei complementar 159, a gente vai dar um start de 3 com renovação para 3 anos, mais 3, então são 6 anos, onde o Estado vai poder voltar a investir realmente, né, privatizando. E essa lei complementar que veio do governo do Michel Temer, é uma lei que, como o nosso secretário disse, que é uma imposição para que se renegocie a dívida. O Estado de Minas Gerais não tem saída. Ou é isso, ou nós estamos fadados. Aí sim, nossos aposentados deixarem de receber e a gente partir para uma situação calamitosa. Professor Cássio, já que você então também não posicionou não favorável à adesão de Minas ao regime, quais seriam as alternativas então? E como que você vê essa questão das consequências caso o regime seja aprovado na Câmara dos Deputados? Bom, no que se refere a alternativas, primeiramente é importante ressaltar que o primeiro estado que aderiu ao regime de recuperação fiscal foi o Rio de Janeiro. É um estado que não conseguiu reverter a situação extremamente delicada, né, do ponto de vista fiscal, mesmo após a adesão a tal regime. Como eu já coloquei, a Lei Candir, os impactos que a Lei Candir tem no que se refere à arrecadação de ICMS por parte do Estado de Minas Gerais é muito grande, então a extinção da Lei Candir é defendida por muitos, como por exemplo o Marco Antônio Castelo Branco, ex-presidente da Uzi Minas, tá? Seria uma estratégia importante para viabilizar a arrecadação tributária, né? Favorecer justamente a receita do Estado de Minas Gerais, né, no médio e longo prazo. Investir, né, no combate à sonegação fiscal é um outro ponto muito importante. Estima-se aí que 800 bilhões de reais de sonegação fiscal
no Brasil. Então, isso aí, evidentemente, que traz um impacto negativo para os cofres públicos. E também uma outra alternativa importante seria a reforma tributária para simplificar os tributos, né, inclusive viabilizando uma diminuição dessa sonegação e também aumentando a progressividade, né, da política tributária brasileira, que é marcada pela regressividade, ou seja, os mais pobres pagam mais, né, comparativamente aos mais ricos, aí pensando em relação proporcionalmente, em relação ao poder aquisitivo. Né? Então, essa seria uma alternativa, tributar menos produtos ligados a consumo, tributos ligados a consumo, e tributar mais patrimônio, principalmente, seria uma alternativa, patrimônio e renda, né? Seria uma alternativa interessante aí para favorecer a recuperação fiscal, né, do meu ponto de vista. Excelente. Veja como fica o tempo em Uberlândia e região nesta terça-feira. Uberlândia tem previsão de dia ensolarado. A mínima fica 15 graus e a máxima 26. Terça-feira com sol em Monte Carmelo. Por lá, os termômetros marcam entre 14 e 26 graus. Em Patos de Minas, céu aberto, mínima de 15 graus e máxima de 26. Terça-feira ensolarada em Ituiutaba, com temperatura mínima de 13 graus e máxima de 30. A cidade de Tupaciguara também vai ter sol durante o dia todo. Temperaturas entre 16 e 27 graus. Agora é hora de saber sobre os eventos que acontecem na UFO. Aproveite as dicas que o Aurélio Barcelos separou para você. Olá pessoal, falta menos de um mês para terminar o primeiro semestre da UFO, mas ainda tem eventos na universidade. Confira a programação. Na terça-feira, a Faculdade de Gestão e Negócios realiza o 5º Encontro de Mobilidade Internacional. O evento tem como objetivo colocar em contato alunos que pretendem participar de intercâmbios com estudantes da UFO que já passaram por essa experiência. O encontro é de graça e está marcado para as 4h30 da tarde no auditório do Bloco 5RA. Além de ganhar certificado, vai ter coffee break. O Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Engenharia Mecânica, em parceria com a equipe de Gestão de Pessoas do Instituto de Psicologia, realiza um workshop sobre processos seletivos. A proposta é mostrar aos alunos do curso como conseguirem resultados positivos em entrevistas de emprego e construir um bom currículo. Quem participar também vai aprender dicas para sair bem em dinâmicas de grupo. O workshop acontece na terça-feira no campus Santa Mônica. E na próxima semana tem a 2ª edição do Comunica Ciência, Encontro Mineiro de Pesquisadores e Jornalistas. Este ano o tema é Pesquisas Transformam a Sociedade. O objetivo do evento é discutir a importância da divulgação científica. O encontro vai ser realizado na próxima semana, no dia 26, mas as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site Eventos UFO. O segundo Comunica Ciência tem como tema Pesquisas Transformam a Sociedade. E no primeiro dia nós temos a mesa de abertura com membros da gestão, da comunicação e da pesquisa aqui na UFO. E depois temos uma mesa redonda, um momento de debate entre jornalistas e cientistas. Vamos receber o jornalista Reinaldo Lopes, da Folha de São Paulo, e a pesquisadora Zélia Ludwig, da Federal de Juiz de Fora, que já trabalhou também com a NASA, tem um projeto para a inclusão de meninas negras na ciência. Depois, na parte da tarde, nós temos uma primeira oficina, que vai ser de jornalismo científico, voltada para jornalistas, para estudantes de jornalismo. No segundo dia, no dia 27, nós temos uma segunda oficina, que é com o youtuber Guilherme Lui, que vai trabalhar a divulgação científica em vídeo, para redes sociais, para agências de fomento também. E na parte da tarde, nós continuamos com as apresentações de trabalho, que nós fizemos na primeira edição, no ano passado. O pessoal gostou muito, elogiou, e nesse ano até recebemos mais trabalhos. Nós teremos 38 trabalhos a serem apresentados, alguns até de outros estados que mandaram aqui pra gente. É sobre as transformações que as pesquisas promovem na sociedade, então todo mundo está convidado a se inscrever. É só entrar no site www.eventos.ufo.br/Comunica-Ciência 2. E lá tem as inscrições para as duas oficinas, que elas se encerram hoje, e também tem as inscrições como ouvinte para o evento, que vão até o dia antes do evento. Até o dia 25 é possível se inscrever como ouvinte. As inscrições são gratuitas e tem emissão de certificados. O Eventos UFO fica por aqui. Até a próxima semana.
Para analisar hoje a possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal e também da privatização de algumas estatais, conversamos com Alcides Ribeiro, que é empresário do Partido Novo. Obrigada pela sua participação, Alcides. Obrigado, vamos continuar acompanhando, né? Obrigado, o que vai acontecer. Mais uma vez, e obrigado a todos os telespectadores. Também a participação do professor Cássio Garcia. Muito obrigada pelas suas informações e contribuição aqui com o Jornal da UFO, professor. Obrigado, Patrícia, e parabenizo o Jornal da UFO por essa iniciativa, né, para promover o debate em tom respeitoso, né, que é algo raro no Brasil hoje em dia. Com certeza, é isso que a gente preza muito aqui. E nós vamos continuar acompanhando as informações, tudo que tiver de atualização sobre essa possível adesão de Minas à recuperação fiscal. Nós voltamos a falar aqui no Jornal da UFO. Porque essa edição está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite. Eu te espero amanhã. Tchau.